Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live que a gente vai fazer aqui pela Nós do Bem. E a gente vai falar daqui a pouco com o Gian, vai compartilhar com a gente um projeto que ele está se jogando e que é bastante interessante. Enquanto isso, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, esperar o tempo dele conectar. Vamos lá. Opa, Anjo do Planeta entrou. Então, aqui é só chamar. O Leon, cadê você? Deixa eu ver aqui. Eu vou te convidar então, Leon, tá bom? Leon, me ouve, Leon. Um, dois, quatro. Ah, garota, aí, foi. Tudo bom? E aí, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Vou botar meu ajudante aqui, sem ele eu não sou Boa, ninguém mais. boa. É isso, cara. Depois que a gente consegue ver o mundo em HD, fica bem melhor, né? Nem me fala. Ah, bacana. O Lian, gente, ele foi convidado hoje aqui. Bom, primeiro, para quem não sabe ainda, essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva nas nossas mídias, né, no nosso Instagram. Para quem depois quiser consultar, tem essa oportunidade. E a gente está numa série agora que é sobre inclusão social, né? E nessa série, o Lian, tá certo o jeito que eu estou pronunciando o seu nome? É Lian, Lian, né? isso, Lian, né? Tá Lian. bom. Então o Lian, ele está começando um projeto que tem, assim, é incrível. Ele vai contar para a gente como que nasceu essa ideia, né? Essa é o motivo da live de hoje, assim, é compartilhar esse projeto que está aí ainda no início. O Leão vai contar para a gente, né, Leão? Mas antes, vamos, só para te conhecer melhor, você é médico e você já trabalhou com Isso, comportamento humano também, né? exatamente. Eu sou médico, minha formação é em cardiologia, eu trabalho fazendo exames de esteira, então eu boto o povo para correr. Boa. Agora, é, Agora, eu sempre já gostei de atividade física, exercício, essa coisa de autocuidado, isso sempre foi uma coisa muito natural para mim, né? Uhum. E isso está só simplesmente se estendendo para outras esferas, além da parte humana, ser humano só. Isso está entrando dentro de uma ecologia mais sistêmica, digamos assim, né? E eu tenho recebido como se fosse mesmo um chamado aqui, assim, sabe aquela coisa que parece o anjinho da guarda, assim, falando: sua missão não é só cuidar de gente, não. Sua missão é outra. Essa foi só a primeira. É tipo assim. E daí tá Boa. entrando essa parte do meio ambiente também, né? E então, assim, eu nos meus trabalhos, né, desde quando isso meio que começou, a partir de 2013, quando eu fiz o meu primeiro treinamento de programação neurolinguística, e comportamento humano, eu me apaixonei por isso, foi uma coisa incrível, fez uma diferença enorme na Acontece. minha vida. Acontece. Inclusive, eu fiquei sabendo que você é coach também, né, Cristiano? Também, Eu também. Uso também. bastante no meu trabalho, Não, se depois você é mordido pelo bichinho do comportamento humano, você vai querer. Para mim foi incrível, porque é ferramenta pra gente. Só que como a Transformador. gente, como a gente lida com pessoas, até também é para os outros, inclusive, né? Mas Eu bacana, quero mas dar siga boa seu noite para o raciocínio. pessoal que está chegando aí, a Ju, Davi, ó, Aê! beijo para A vocês, Alessandra viu? também chegou aí, a nossa Alê, bebezinha. coraçãozinho para todos. Felicidade estar Boa. aqui com vocês hoje, viu? E é isso, então eu meio que Prazer é comecei nosso. me autoconhecendo, conhecendo o meu semelhante, e agora eu estou indo para uma esfera mais sistêmica mesmo, né? De você estender essa conexão interna para um propósito maior. Então, englobar um pouco essa coisa
da nossa casa, que é o planeta Terra, na verdade, e para nossa singularidade, a gente é apenas mais uma espécie de mamíferos dentro de um planeta cheio de espécies que têm o mesmo direito de existir que a nossa, mas que muitas vezes os nossos hábitos não permitem que elas nem sequer tenham a chance de viver uma longevidade plena. É que a gente E acha é que o um planeta pouco, é nosso, né? não Só é? A nosso, gente aí, que o planeta é acha que o nosso. ser humano é a última bolacha do pacote, só que não, né, gente? Fala sério. Pois é. Olha, você tá falando, então vamos lá, para embasar, aí eu tava. Tem um filme que eu gosto muito, que é Matrix, né? E tem uns diálogos incríveis ali. E tem uma parte dele que é o seguinte, que ele fala, ele tá sendo interrogado pelo Smith, né? E Sim, interrogado, não, tá na briga ali mesmo, e ele começa a falar sobre o ser humano, né? Ele fala assim, ó, existe uma espécie, o ser humano é engraçado, porque ele se estabelece, consome todos os recursos que tem à sua disposição, aí quando acaba ele se muda para outro lugar e vai e faz o mesmo processo. Sabe outro ser vivo se comporta dessa maneira? Um vírus, né? E aí é forte a fala, né? A falha desse raciocínio é porque, não, na verdade, faltou um complemento, porque a gente é realmente um vírus, né? Senão, mas a gente também é o próprio antivírus, né? Então, nesse caso aí, a metáfora serve muito bem para você, né? Acho que, assim como você, outras pessoas, ainda poucas, ainda com mas já estão fazendo barulho, já estão botando a boca no trombone e buscando realmente condições melhores para o planeta se desenvolver, né? E existe as outras pessoas que têm aquela mentalidade de que se dane, tem que consumir mesmo, tá aí, a natureza é farta, tem que. Como que você, Lian, meu amigo, como você pretende se portar em situações como essas? Porque vai ser muito natural, você vai ver gente falando que o seu trabalho é bobagem, né? E você vai ver gente falando que o seu trabalho é muito valioso. A gente está do lado de cá, dos que acham que é muito valioso, por isso que a gente está cedendo espaço e dando voz, porque é o tipo de coisa que mais pessoas precisam tomar conhecimento. Então, assim, existem aquelas pessoas que têm a tendência por gostar de conhecimento, se capacitar, entender, comprar ideia e unir forças, e tem aquele outro grupo de pessoas que não vai tanto ali andar conforme a gente espera, né? Se esperasse de uma pessoa que considera a Terra o nosso lar e um lugar que a gente deva cuidar dele, né? Então, sim. primeira pergunta, Julia, como você está preparado aí mentalmente para esse desafio? E mais ou menos por aí que eu queria te perguntar. Bom, o que eu posso dizer é que a gente tem todos os recursos internos que a gente necessita. E a vida, ela lapida a gente, né? Às vezes ela arranca uns pedaços mesmo, né? E aí, numa dessa, é, cada coisa, cada momento que a gente passa na nossa existência, ela vai, lapidando a nossa habilidade de ser resiliente. Então, daí a gente vai conhecendo o tamanho da força, o tamanho da sabedoria, o tamanho da paciência, o tamanho de cada um, da segurança, né? Da complacência. Ao mesmo tempo, o tanto que você está disposto a lutar pelas aquelas coisas positivas que você vê. Respeito, seus valores, né? Respeito, amor, cuidado, essas coisas, né? Boa convivência, essas coisas. Rapport, né? Uma série de coisas aí. Então, assim, a gente sabe, depois de alguns treinamentos que a gente faz, etc., e tudo, que existem pessoas diametralmente opostas no jeito de funcionar, as preferências, as coisas, tudo. Então tem lá de zero, de branco a preto, todos os tons de cinza possíveis e imagináveis. Mas também, ao mesmo tempo, tem aquela teoriazinha básica do 1% de afinidade. Então, quando você se depara com uma pessoa que é muito diferente de você, pelo menos 1%
ela se parece com você. A habilidade aí, no caso, é você saber encontrar esse 1% antes do cara querer treta, se é que o cara vai querer treta com você, É verdade. né? Porque se o cara quer treta, o cara quer treta. O cara tá disposto a não rapport, ele tá disposto Agora, a quebrar qualquer contato. uma das coisas que é muito importante, que eu percebo no nosso tempo de hoje, que é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma dificuldade, é em ouvir. As pessoas falam muito e ouvem pouco. Eu odeio generalizações, mas essa, olha, eu acho que é bem mais para verdadeira, sabe? Mas, não, essa é uma observação da natureza, vamos dizer assim, não é uma generalização, é uma observação. Nesse caso, você observa, você vê que é assim que acontece, né? Então, às vezes, se você pega uma pessoa que fala, esse negócio de meio ambiente é bobagem, não sei o quê, fala um monte na sua orelha, ouça. Porque a pessoa ela tem o direito de se sentir ouvido, é a opinião dela, é diferente da sua. Uhum. Mas, se você dá a oportunidade de ouvir, ao mesmo tempo você dá a oportunidade de ser ouvido. Então, é uma possibilidade de você depois conversar com a pessoa. Olha, respeito o Tem que seu ponto de ser. vista, é diferente do meu. Eu te ouvi, você pode me ouvir? E aí a gente conversa. Porque Perfeito. se for só um lado, não é conversa. Conversa é dois. Diálogo, dois. Perfeito. Se for monólogo, daí não tem muito o que conversar. Agora, se você está disposto a encontrar aquele 1% de afinidade, que na verdade, na maioria das vezes, vai ser muito mais do que isso, né? Então, você Sempre, conseguir com tocar certeza. aquele ponto, aquele local, aquele coraçãozinho lá, aquele cérebro, juntar o Lé com o Cré, digamos assim, é uma possibilidade maior de você ser ouvido, pelo menos, ou considerado, ou alguma coisa assim. Perfeito. Se a pessoa tiver bom senso, pode ser que você se encontre com um ser humano que não tenha nenhum bom senso, Não né? tem que perder tempo. Aí, boa sorte, boa vida, tchau, né? É isso aí. É Todo isso. mundo A tem o Isa. direito de ser feliz, siga a sua felicidade, eu vou seguir a minha, eu te respeito, você me respeita, tá tudo certo. E é isso. Acabou. É isso aí. Então, a Isa está comentando aqui que ela gostou da estratégia. Resumindo, então, a sua Obrigada, estratégia, Isa. resumindo o que você me falou aqui, Lê, então você tem uma missão e você alinhou seus recursos internos para seguir essa missão, com tudo que tem dentro de você, usando aí algumas âncoras, pegando todos os recursos que você vê como segurança, confiança, paciência, potencializa isso, vai para o mundo e se encontrar alguém que é muito diferente, ouça. Independente, não queira impor a vontade, né? Ouve a pessoa, pode ser que a visão dela esteja muito oposta à sua, não tem problema nenhum você virar para ela e falar assim, eu entendo que você possa pensar assim, tá tudo certo, né? Mapa de Segue o mundo, jogo. gente. Mapa de mundo, Mapa, que é aquele mapa é mapa, né? conceito. Mapa é mapa. É a vivência do que a pessoa vive, é o que ela experimentou na pele. Você tem que respeitar isso. É a vivência dela, foi o que ela aprendeu, foi o que ela teve contato. É diferente da sua. Você não pode já chegar, sabe? Porque daí você mata a aproximação, daí não é aproximação, É verdade. Liana, né? deixa eu aproveitar aqui a nossa ONG, você sabe, você teve recentemente conosco numa reunião nossa, né, no domingo, Sim. e a gente sempre dá o recado aqui na nossa live, qual que é a nossa missão, já que você tocou no tema missão, pra gente, a gente leva muito a sério isso, né, que a nossa missão é oportunizar transformações por meio da alegria e da conexão humana, né. Então, assim, o que você está fazendo, de uma certa forma, propor uma conexão, né, de mais pessoas para que possam, de alguma maneira, contribuir
para gerações futuras. Então, assim, a gente sabe, quando pega um projetinho desse, né? Eu só quero impactar a humanidade, só quero ajudar aí a salvar o meu planeta, né? O que ocorre é que assumir isso e ir para cima é um desafio, é desafiador. Então, eu queria entender aí como que você está se planejando, como que você pensa, conta pra gente como que é o projeto, como você tem idealizado, como levar essa mensagem para mais pessoas, via Instagram, via outros lugares. Dá uma brifada pra gente aí, com o que o Anjos do Planeta, quem quiser seguir, inclusive, tem aqui no Instagram, ó, tá, no Instagram tá Anjo do Planeta. O projeto é o Anjos do Planeta, porque você vai colocar o nome lá no Instagram e acaba não tendo Já domínio tinha. disponível. É. Acaba bom, legal, no singular. Cada um é um anjo, que daí forma juntos os E anjos do é planeta. mesmo. A ideia é exatamente essa, viu, Cristiano? É o Anjos do Planeta, é o nome do projeto. A ideia é fazer uma família de pessoas do bem que tenham já essa percepção da profundidade, da complexidade que é a interação saudável do ser humano entre si, com o próximo e com o todo. Com o todo. Não é só a visão antropológica, ser humano mais. Porque tem muita gente que está meio preso nessa visão só da rotina do ser humano, de como é que ele acorda e trabalha, as contas que ele paga, as coisas que, né, onde ele passa férias, a família, os amigos, as pessoas que ele gosta, mas é uma coisa antropológica, é ser humano só. Não, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A gente tem um planeta que está definhando por causa dos nossos hábitos, mudando clima, mudando vento, mudando chuva, produzindo seca, destruindo o patrimônio das pessoas na beira da costa. Então, assim, nós estamos numa urgência que já deixou de ser urgência, um conceito de medicina, no caso. Por isso que eu estou tão desesperado, digamos assim. Porque já passou da fase da urgência, nós estamos entrando na fase de emergência. Emergência não tem conversa. Vai morrer, não vai morrer. Entuba, põe no desfibrilador, tem que chocar, olha o ritmo, pega a veia, oxigênio, é aquela coisa. E o É planeta tá assim, né? ação, ação. Não é mais blá, blá, blá. E nós estamos na época do blá, 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 COP26, COP27, COP não sei o quê, lá, 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 muita conversa e pouca gente fazendo muita diferença. Mas, quando junta, mesmo que sejam uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, com uma boa intenção, e do lado certo da coisa, que é você defender o todo, que todos nós fazemos parte desse todo, não tem como ignorar isso. A gente está dentro de um planeta, não tem como ir para Marte, para Saturno, para poluir lá. A gente tem que cuidar daqui. Não Perfeito, tem gente. outra chance. É só essa. Você sabe, você falou, né, que tem poucas pessoas, assim, que acabam... E é assim, começa com poucas pessoas mesmo, né? Aqueles que se identificam. Que você falou uma coisa, lá na reunião, quando a gente se conheceu, você falou uma coisa muito interessante, né? Que eu falei, não, uma hora, no momento certo, eu vou falar isso pro Lian. Né? O quê? Sobre, poxa, é um projeto pequeno, mas estamos começando, uma pessoa, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, tal, né? E assim, a gente sabe que não dá para resolver o problema de todo mundo, o mundo inteiro. Né? Precisa começar, precisa se mobilizar, precisa encontrar as pessoas certas e com certeza você vai encontrar aí ressonância, vai encontrar outras pessoas com projetos similares e que a força vai ficar maior. Mas é porque me veio uma metáfora na cabeça, bem rápida, que a Alessandra sabe que eu adoro essa metáfora.
Ah, eu adoro metáforas também. Pois é bem simples assim, mas bem tranquila, né? A floresta estava pegando fogo, né? Tem a ver, tudo a ver aqui com o assunto. A floresta estava pegando fogo, e aí os bichos correndo, fugindo do fogo e tal. E aí um leão ali, fugindo, desesperado, viu um beija-florzinho pequenininho, passar com um baldinho, passou lá, jogou a aguinha, voltou, voltou. E todo mundo olhando para ele, você tá louco, você não vai conseguir. Pô, olha o seu tamanho, você acha que você vai apagar? Aí o beija-florzinho só parou, olhou para ele e disse assim, não, eu tô fazendo a minha parte, tô fazendo alguma coisa. Ao invés de ficar reclamando, igual vocês. Por que vocês não fazem a parte de vocês também? Então, assim, eu acho divina essa metáfora, porque sempre vai ter alguém que vai criticar. E geralmente quem critica é quem não faz, né? A gente sabe disso. Geralmente quem critica é É. aquele. É o crítico de WhatsApp que fica sentado no sofá e reclamando da vida, do É governo, da mais TV. fácil, é mais fácil apontar o dedo do que modificar a sua atitude, né? É, Mas mas para eu culpar o concordo com outro do que você. assumir, né? Mas é isso. Eu acho o seguinte, que a gente está num momento muito delicado, mas também muito propício para... Porque, por exemplo, você falou do beija-flor, que eu mesmo comentei desse lance da andorinha, porque a ideia qual é? Você já imaginou se ao invés de um beija-flor forem 60 bilhões de beija-flores? 30 bilhões de beija-flores? Então, um ser humano, mas você já imaginou se toda a cidade de São Paulo fizesse, plantasse uma árvore em um dia? Quantas árvores seriam plantadas no município? Um 10 grande milhões? trabalho de conscientização, né? 16, 20 milhões com a Grande São Paulo aí é muita árvore. É esse o princípio que eu estou buscando, entende? Só que as pessoas precisam despertar. Primeiro, despertar. Sair dessa visão de mundo só do ser humano e entender que tem esse outro lado que está paralisado de cuidado. O ser humano não cuida do planeta. Ele usa. Ele parasita, muitas vezes. É igual a lombriga. Com um vírus. Né? Não é à toa que a natureza mandou o corona para nós, né? Né? Tudo isso Dentro que você comentou, dentro dessa polêmica, a gente não está cuidando bem da natureza, então ela não vai cuidar bem da gente também. É a mesma energia. A partir do momento que a gente entender que a gente tem que seguir nessa mesma energia, a gente tem que ajudar. A natureza é como ela tem aquela coisa da mãe, sabe? A mãe, né? Ela vai em você progressão falou, geométrica, ela você cresce, falou, ela é fez abundante. você Entende? Aquela coisa falou de... uma outra. E aí, Você tá se a com gente delay, parece que eu tô te conseguir cortando toda entender, hora, Liane. Desculpa, pode falar, depois eu pergunto. se a gente conseguir alinhar o nosso comportamento à grandiosidade do funcionamento da natureza em harmonia, não em conflito. A nossa sociedade está em conflito com a natureza. Está errado, não pode ser assim. Tem que ser em harmonia. Porque ela ganha o tempo inteiro. Ponto final. A natureza ganha o tempo todo. Para ela destruir a nossa espécie, extinguir mesmo, é isso aqui, ó. Isso aqui. E ela não tem pingo de pressa, porque ela funciona em eras. A gente que inventou o minuto. Então, a partir do momento que a gente perceber que a gente tem que romper com esse círculo, esse ciclo, só ali em volta do rabo do ser humano, assim, ó, só nós, só nós, só nós. Não, nós não somos só nós somos o todo. Cadê o todo? Como assim a gente não pensa no assunto? Lógico que tem que pensar. Vai esperar acabar a água? Vai esperar não ter água para irrigar a plantação de soja do Mato Grosso? Vai Melhor não, né? esperar? Melhor se mexer.
Melhor Entende? acordar, né? Não é Então, você melhor? falou, é óbvio, Pode ser né? E melhor. você falou uma coisa que foi muito importante para mim, fez muito sentido, e eu acho que vale retomar. Que não é a questão antropo, não mórfica, Lógica. antroposófica, né? Antropológica, obrigado. Não é tanta questão antropológica, porque na verdade o ser humano ele é filho da natureza. A gente, primeiro, antes de existir a gente, existiu a natureza. A gente é bicho, mamífero, A gente que é se bicho, comporta como igual tal, a muitas vezes. tartaruga, igual o É isso. beija-flor, igual o sapo, igual todos. Só somos. E, A única diferença é o nosso DNA. não, e temos uma vantagem que, se usada a favor, tem como prolongar isso para muito tempo, que é saber usar o cérebro de forma correta. Ou seja, como você falou, alinhado com o que seria o propósito da natureza, Alinhado com a ou natureza. A propósito divino, gente. consciência maior, e isso é isso, que é o que criou. Se a gente não está alinhado com o que criou, a gente vai estar desalinhado com a criatura, e vai ficar em conflito com ela e não Daí não resolve. existe É isso. ecologia. Exatamente, não existe. Porque é uma coisa que é rota, é quebrada. Perfeito. Então é esse realinhamento todo, sabe assim? Entra tudo, ó. Pá. Então você vai alinhar todos os seus hábitos. Você vai dar importância para coisas que às vezes você não dá importância direito. Vamos supor, por exemplo, a coleta de lixo. Eu ia te Separar seu pedir de lixo. três exemplos, três hábitos bons para a gente incorporar. Vamos lá. Tem infinitos, mas você já falou da coleta Tem de lixo. vários. Mas falem os três, Uso, daqueles que, se a gente colocar em prática, a uso coisa acontece racional legal. dos recursos. Isso é uma coisa importantíssima no Brasil. O Brasil é um dos países que mais desperdiça todo tipo de recurso. Você vê sempre ônibus ligado sem gente dentro, no ponto final, 20, 30 minutos. Aquilo lá é óleo diesel. Diesel, Uhum. não é nem etanol. Aquilo lá interfere na qualidade do ar da cidade de São Paulo. Para do lado do escapamento desse ônibus para ver se você consegue respirar 30 segundos. Não, Faz eu pego ônibus diferença. todo dia ali. Eu tô aqui da Santa Amaro, pego aqui busão até o Vale Não do é verdade Anhangabaú, que os 20 caras minutos. deixam o Chega lá no ônibus ligado, terminal Bandeira, queimando não só um combustível? ônibus, alguns ônibus ligados. É isso. Sim, Muitos. sim. Alimento. O que se perde de alimento no Brasil? Esse alimento foi trabalho do semelhante, foi frete, que não é utilizado ferrovia no Brasil, então é caro pra caramba, porque é combustível fóssil, porque é óleo diesel, caminhão, óleo diesel. Então é o trabalho do cara que você está desrespeitando, é o transporte, que no Brasil é caro pra caramba, que você está desrespeitando, e ainda por cima a fome de um monte de gente que está passando, que você também está desrespeitando. Então, essa falta do respeito, entre aspas, eu quero usar muito essa palavra respeito, porque quando a gente incorpora ela, ela vira a sua natureza. Então, você vai olhar para aquela compra que você vai fazer e você fala, gente, por que que eu preciso comprar isso, dois disso daqui? Se eu consumo um por mês, não preciso. Tem a ver com aquele conceito dos três R's, né, Aliança? Você pode falar um pouquinho sobre? Como assim? É aquele do Ah, tá. reutilizar, reciclar, Reciclar e né? reduce, reuse, recycle. É reduzir, Reduzir, reutilizar reciclar e reutilizar, sim. Então, e entra muito nisso. Eles utilizaram essa regra mnemônica com muita propriedade, eu admiro isso, porque é para deixar mesmo como se fosse um arco reflexo, né? Aquele martelinho que você. lembretão. É, aquele martelinho que você bate no joelho da pessoa e ele chuta, assim. Fica automático. Então a ideia é essa mesmo, é você dar essa acendidinha na luz e falar, é isso aí, a gente tem que pegar uma coisa que já foi usada. Gente, onde já se viu você usar uma sacola plástica uma única vez?
e jogar fora. Como assim? Eu vejo aqui em casa que pega sacolinha de mercado, porque eu faço um saco de saquinho de mercado para ir usando no lixo, para usar. Pois é, E hoje a gente já tem opções já de sacolinhas que são biodegradáveis, né? Também. isso. E tem as reutilizáveis, que era o que a vovó usava, que era lá feito de paninho, etc, etc, que é uma maravilha também, que dura anos aquilo lá. Fica manchadinho, sujinho, mas você lava com água e sabão, tá tudo certo. Então dá para você começar a utilizar mais vezes um produto, ou começar de propósito mesmo a não utilizar mais produtos descartáveis que não sejam biodegradáveis, Ou que seja, já você está propondo, existe tá propondo opção ali, biodegradável. é um exercício muito simples, que é trazer algumas escolhas que estão no automático para o consciente. Usa o consciente para, pô, o que eu posso impactar menos, né? Que hábito eu posso incorporar? Tudo bem que a pessoa, a gente sabe que nós somos seres de hábitos. E mudar um hábito não é a coisa mais simples do mundo. Você precisa ter um outro hábito no lugar, né? E ser diligente, E um consciente, e escolher propósito. aquele. E um propósito ajuda E demais. O propósito propósito. é isso. Então, nessa linha do que você está falando, é muito proveitoso se você, de forma consciente, nas pequenas coisas, pensar de que maneira que eu posso poluir menos, porque por trás está cuidar do planeta. Né? Se você não pode ajudar, não ferra, né? É outra expressão mais feia que eu posso Exatamente. falar no horário. Mas se você não pode Exatamente. ajudar, não zoa, não bagunça mais do que já está. Então, o que a gente pode fazer no primeiro momento para bagunçar menos? Ah, beleza. Agora que a gente já sabe bagunçar menos, o que a gente pode fazer agora para ajudar a recuperar o planeta, né? Então, é uma frase muito forte, Muito forte. o planeta é seu e começa no seu entorno. Não é Mas ser, eu não digo vou uma resolver coisa a. também, sabe, Cristiano? Do fundo do meu coração, viu, cara? Assim, a natureza, ela é maravilhosa. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe. E ela só precisa de um empurrãozinho. Porque a gente está atrapalhando, na verdade, coletivamente. Entende? Se a gente para de atrapalhar coletivamente, já é uma grande coisa. Mas se a gente, além de parar de atrapalhar, começar a ajudar, vai fazer uma baita diferença. Principalmente quando os números começarem a ser mais pessoas. E a figura do anjos do planeta é porque anjo não tem gênero, certo? Anjo é anjo. Geralmente. Então, não importa se é A, se é B, se é D, se é LGBTQIA+, não interessa. É um ser humano, é mais uma pessoa que está aqui com o direito de viver e de ser feliz, que pode contribuir conscientemente para parar de atrapalhar e começar a ajudar. A gente assina E é embaixo, essa a Liana. finalidade do projeto. Só que nisso a gente está fazendo outras atividades. Então, a gente está fazendo atividades de educação ambiental, porque o que, que muda um país mesmo? Educação. A gente Então, sabe, não né? tem Não tem como outro a gente caminho. plantar árvores sem educar as pessoas a quê? A não a respeitar mais o meio ambiente. Como? Não jogando lixo pela janela que vai do carro, que vai parar na calçada, que a enxurrada leva pelo bueiro, que mata o peixe engasgado, que cria enchente, que mata fulano de tal em Petrópolis e assim por diante. Então tem que educar. Tem que educar. É feio jogar lixo pela janela do carro. Não é um comportamento que é aceitável mais. Se É usar o feio respeito você chegar na sua praia, que você gosta, que você quer ir lá no carnaval, e você pegar seu copo e deixar na areia. A bituca do seu cigarro demora 300 anos para decompor.
Teu tataraneto vai estar aqui, ó, bebendo aquela água daquele ribeirão ali, porque não vai ter mais água para ele beber direito, se continuar nesse ritmo, e vai estar tua bituca ali. Sabia disso? Então, assim, às vezes a gente precisa botar esses desenhos um pouco mais assim, para dar aquela Total. chacoalhada mesmo. Porque a intenção é dar essa chacoalhada mesmo. Porque se a gente pegar as projeções dos próximos 50 anos em relação a clima, em relação a condições geográficas, a essas mudanças todas que estão acontecendo, Sim. a mudança. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente ouvia assim nas reportagens, né, falando, vai aumentar mais 1,5 graus de temperatura nos próximos 50 anos. Eu com isso, que diferença isso faz? Tá. Agora eu vou te fazer um convite. Pega um snorkel e vai mergulhar lá em Fernando de Noronha, para você ver quantos peixes tem agora e quantos peixes tinha há 10 anos atrás e quantos peixes vai ter daqui a 10 anos quando você voltar lá de novo. Aí você vai entender. Eu me lembro que uma vez, Cristiano, eu peguei numa dessas viagens de férias, assim, que você dá aquela desligada, assim, eu gosto muito de praia, de mar, de natureza, sempre gostei, né? Eu fui mergulhar no Caribe, de cilindro. E foi a primeira vez que eu me deparei com um recife morto de coral. É uma coisa horrorosa. Até perder a vista, assim, sabe? Uhum. Perder de vista, tudo morto. É uma coisa horrorosa. E aquilo ali tinha acontecido naquele trecho por causa de navegação e vazamento de óleo dos barcos, né? Por causa do excesso Uhum. de trânsito humano num veículo com combustível que não é compatível com o local que ele transita. Onde já se viu que até hoje um barco não é movido a energia solar ou eólica total. Como assim ser movido a combustível fóssil? Já tá acontecendo, Leandro. Pelo menos para essa parte, posso Cara, como eu te. rezo para isso. Não, tá. Existe um movimento. Você sabe que lobbies são gigantescos, é muito dinheiro, a indústria do petróleo movimenta muita grana, e é difícil tirar o Pois osso é. da criança que está lá, né? Mas já existe tecnologia, já existem alguns lugares e empresas que se comprometem a usar fontes renováveis. Então, existem empresas que, por exemplo, instalam lá um parque eólico, que é um senhor investimento, mas é uma energia 100%, não existe 100% limpa, mas é de impacto muito pequeno. É Pois nulo, é, quase. aquele lance de Impacto. parar de atrapalhar. Óleo diesel não foi feito para ficar em cima da água. Não Energia mistura, solar, tem tudo, tem muita coisa. Eu ia né? falar uma coisa que tinha a ver com o que você estava falando, mas eu deixei passar. Mas pode continuar falando, eu vou lembrar e te Eu falo vi já já. aqui eu vi aqui que teve um Tema, comentário da Isa a tema, respeito de reciclar, de utilizar pote de vidro, de requeijão, etc. tá Meu, aparecendo aqui. É oi. isso. Tá, É, tem uma pergunta da Lê depois, tá? a pergunta da Lei eu não vi. Depois você me fala, então. Tá, eu já te falo, já responde pra Eu vou eles aí. só rapidamente dar esse complemento para o questionamento da Isa, que é o seguinte: o vidro ele é de uma durabilidade muito maior do que o plástico, né? Os dois podem ser reciclados, mas, por exemplo, a gente precisa lembrar de lavar antes de pôr para reciclar. Tem que lavar, porque senão mistura aquele composto orgânico, às vezes inutiliza um saco inteiro de detrito reciclável por causa daquele restinho de requeijão que você deixou lá dentro. Aquele restinho de maionese que ficou no pote de vidro,
já perde todo o valor para o reciclador. Eu estava até conversando com o reciclador que faz aqui no meu condomínio a reciclagem, e lá na minha página eu fiz um videozinho entrevistando, batendo bola ali, batendo um papo rapidinho com eles, né? E eles estavam me explicando isso, que às vezes se o detrito deles é de boa qualidade, eles ganham X. Se tiver um resto de coisa orgânica que o cara olha e fala assim, ih, nesse saco aqui não tá bom não. Ao invés de 5 estrelas, eu te dou 3 estrelas nisso daqui. Ao invés dele ganhar X, ele ganha metade. Então a gente está causando a pobreza, porque essa pessoa está tentando sair da linha da pobreza e a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. Ó, a linha Essa do família está tentando respeito, sair da linha da pobreza. Tem essa eu função lembrei, social, o nosso lixo também. lembrei do que eu ia te falar, que tem a ver, e agora você me fez lembrar. A questão do respeito. Uma vez que você falou, se veste de respeito, então, respeita, em primeiro lugar, a sua natureza. Respeita a pessoa que vai catar o lixo. Dá uma lavadinha, não custa nada. Ela ganha até estrelinhas. E você ajudou o cara mesmo, de alguma maneira. Não que você deva lavar para ajudar o cara que está catando. Não, deve lavar porque é o certo. Vai jogar fora. Alguém vai pegar aquele lixo, vai trabalhar com isso depois. Poxa, não custa nada, né? Então é o lance. Se já conseguir incorporar respeito e a consciência de não atrapalhar, já estamos começando a ver mudanças. Já começa a ter algumas melhorias, né, Liana? É isso. Agora a E a pergunta pergunta da da Lê. Lê, ela perguntou se você era vegetariano. Se você, a Lê tá falando que era doida para virar vegetariana, mas não consegue se Olha, desapegar da carne. eu tô acelerando esse processo, viu, Alê? Porque, na verdade, eu tô meio que começando a pensar até em ir para o vegano, não para o vegetariano. Mas isso é um processo, né? A gente tem que ir devagar, porque foram muitos Propósito. anos de uma maneira, mas o preço da carne está me ajudando bastante, viu? Boa. Sensacional, sensacional. E Ô, aí, Liana, nisso, eu realmente comecei a pesquisar quais são os vegetais que têm mais teor de proteína, essas coisas, e estou começando a modificar meu padrão alimentar. Estou me sentindo super bem. Tá modificando mesmo algumas coisas nos meus exames, inclusive. Eu estou bem feliz com isso. Mas é um dia de cada vez. A gente não pode fazer previsões. A gente tem que ir aos poucos. Mas eu estou realmente indo um pouco mais por essa linha de começar a. Porque assim, o que acontece? Eu até assisti um documentário muito interessante na Netflix esses dias. Dois documentários que eu vou sugerir aqui para o pessoal dar uma lida, uma olhada, né? Quando tiver com calma, assim, na Netflix. Um seria sobre solo, a qualidade do solo, Best Soil, se não me engano. E um outro documentário que é a respeito da parte de criação de gado e da agricultura, né? Tem um pouco a ver com essa coisa do solo também. Que o que o cara falava, que eu achei muito interessante, que você pegando uma analogia, dentro do ciclo da biologia, o micro-organismo que mais contribui para a produção de oxigênio no planeta não são as árvores, são as algas. as algas. Então, é o microbiológico disseminado em tudo quanto é canto, que ele tem uma capacidade absurda de fazer, mas tem as coisas macro também. Nessa mesma analogia, vem a parte do solo. Então, aquela coisa da captação do carbono, da fixação do carbono na Terra e o oxigênio, aquela coisa da floresta que inverte, ao invés de captar, ela começa a emitir gás carbônico, essas coisas, tem a Ela, ver com o solo. ela praticamente consome o que ela produz, por isso que não é ela que. É. A E isso era alga uma não, a coisa alga que falta eu não oxigênio e joga. sabia. Eu não sabia disso, abri o meu mapa
Aí eu fui assistir esse documentário do solo, era um cara que trabalha com isso, desses técnicos, essas coisas bem específicas mesmo de solo, e ele explicou lá no documentário com muita pertinência essa coisa que é o micro-organismo lá. Não é qualquer um, são esses fixadores dos nutrientes nas raízes que precisam estar presentes para dar a fertilidade ao solo, captar a água, ajudar a oxigenação, fazer a fisiologia do solo, o Uhum. funcionamento do solo normal. Então, não é fertilizante químico. Então, toda a estrutura do agronegócio do Brasil é um tiro no pé. Toda a estrutura da pecuária do Brasil é um tiro no pé. E assim, eu fiquei meio pensativo na hora que eu assisti. Eu falei assim, gente do céu, preciso começar a pensar um pouco melhor a esse respeito. Por quê? Para você, aí entra a coisa da compostagem, de você pegar o lixo orgânico e dar o tratamento correto para ele. Então não é só reciclar o plástico, é pegar aquele seu lixo orgânico, dar para a minhoca vai comer, vai produzir o humus, vai gerar aquela fermentação, você dá as condições de temperatura, umidade e pH, acidez, essas coisas direitinho, o micróbio se instala e aquilo vira um solo fértil e você coloca no solo, na sua flor, na sua samambaia, na sua horta ou na sua safra de soja, o que você quiser. Então, essa coisa do utilizar um pouco menos a carne entrou um pouco nisso também, viu, Alê? Eu meio que estou olhando para a pecuária, assim, de corte em larga escala, que a gente sabe que não tem, não, eles não cercam o rio, os bois vão lá e defecam tudo no rio. Aquilo lá é uma poluição gigantesca. Mas, meu, pensa a quantidade de coliforme fecal que vai parar na água do rio, ali daquela fazenda. Toda possível, imaginável, todos os dias. Uhum. Então, assim, não, eles cortam a APP, cortam as matas da APP para aumentar a superfície de uso da pecuária. Aquela nascente começa a florear, começa a secar, o solo começa a ficar exposto, começa a ficar careca, começa a ter menos micro-organismo, e é o micro-organismo que faz toda a saúde do solo e do planeta, por coincidência. A fertilidade está aí, né? É isso aí. Muda as condições da água, muda a acidez, a fermentação, vai fazendo seletividade genética, aquela alga que fazia a fotossíntese morre. Ela não suporta determinados ambientes, porque esse equilíbrio é muito delicado, poucas coisas de modificação já faz uma diferença muito grande. Então, eu comecei a ver isso e falei assim, não sei se eu quero contribuir mais com tanta frequência para esse sistema, assim, sabe? Eu comecei a ficar questionando. Eu E me é o vejo primeiro igualzinho. caminho. Mas assim, é um caminho, mas eu já vi que ok, eu cheguei no meu limite. Eu reduzia, mas eu não posso eliminar da minha vida um churrasco. Então aí vai. Então, Por eu acho que enquanto, assim, por existe enquanto. uma coisa, tudo bem, existe uma coisa cultural do brasileiro, etc., tudo mais, ok. Mas, vamos supor, se você é uma pessoa que faz, quantas semanas tem um ano? Umas 50? 40? Duas. cinquenta e Por duas. aí, 52. Se você faz 52 churrascos em um ano, quantos quilos de carne você consome? X. Vamos Tem lá. dinheiro para isso. É, é o que eu falo. Esse custo de Né? vida está Ajudou. facilitando horrores esse processo. Mas eu acho que assim, se você começar a selecionar, falar assim, não, esse final de semana eu vou fazer um retiro. Eu vou fazer um detox. Tem essa coisa do detox agora, né? Eu vou fazer um detox. Principalmente se você já fez um ultrassom e você já viu que você está com gordura no fígado. Está na hora de você começar a olhar com carinho para a sua saúde física. É ecologia. A ecologia interna importa e muito. Porque você Óbvio. trata o fora
da mesma maneira que você trata o dentro. Se você não tem amor à sua própria vida, como é que você vai respeitar a vida das outras espécies que existem no planeta? Você não está lixando para nada. Não é verdade. Então a gente entra, ecologia não é uma coisa de biologia, um conceito biológico, não. É um conceito muito mais complexo, o buraco é mais embaixo, percebe? Totalmente. Mas ele é lindo, ele Tá é tudo lindo, interconectado, na verdade, né, Liana? Tá tudo interconectado. O fato é esse. tudo, Se você, tudo. você consegue enxergar maneiras de não atrapalhar ou maneiras de ajudar em qualquer pequeno ato. Você pode falar qualquer coisa e você fala, tá bom, eu posso reduzir a quantidade de vezes que eu pego o carro. Não preciso usar o carro, posso usar mais Pois transporte é. coletivo, por exemplo, né? Não vou poluir, já vou pegar um que polui, levar uma galera junto e pronto, polui menos. E você acaba, dessa maneira, não só ajuda a fixar o hábito, ajuda quando você tem o propósito, tem o porquê, aquilo que você comentou, né? Quando você tem muito claro o porquê você está fazendo aquilo, com certeza vai te dar mais disposição e mais comprometimento com a decisão que você tomou de estar alinhado com aquilo. Teve uma hora que você estava falando, e quando você estava falando dos animais, e eu comecei a dar risada aqui, você me perdoe, é que eu não aguentei, é que eu vejo aqui as mensagens da Lê, eu dou risada aqui. Primeiro ela mandou uma que não foi tão engraçada, porque ela falou que hoje aqui em Socorro eu vi um caminhão Ah, de eu vi porcos sendo ela. transportados, chorando alto, judiação. Não tem nenhuma graça isso. Aí vem a Alessandra e fala, os bois e Deixa só eu vacas fazer são um. nossos... Não, é que eu preciso explicar o motivo que eu dei risada, porque veio de pronto eu leio aqui. Os bois e vacas são nossos amigos. Penso muito nisso. Aí você tá falando uma Você coisa, sabe que eu fui segurando aqui em, aqui, mano, da risada. aqui em Pinda, perto de onde eu moro, tem uma comunidade Hare Krishna. E nos Hare Krishna, eles têm, eu não conheço direito a filosofia Ai, deles, eu adoro. mas eles, Conheça, vale eles, muito a pena. eles têm essa coisa de idolatrar a vaca como sendo a sua mãe adotiva, né? Porque você tomou o leite dela. Então, uma vez um veio conversar comigo a esse respeito, de tentar me convencer a parar de comer carne, explicando essas coisas e tal. Independente desses princípios, de tudo que tem a ver com coisa de religião, que não é o caso que eu vou abordar aqui, não tem nada a ver com isso, etc. É a coisa do respeito mesmo, né? E quem tem bicho dentro de casa, pode ser um gato, cachorro, o que for, a gente sabe que eles têm personalidade igual a gente tem. Eles Sim, sentem dor, eles sentem falta de ar, eles sentem indigestão, eles vomitam, eles tossem, eles espirram, a mesma coisa. estressa, fica de saco cheio. Estressa. Então, quando a gente pensa na crueldade que eles são tratados, e a gente sabe que eles são tratados com crueldade nas fazendas, a gente sabe que é na base da espora, do chicote, amarrado, em cubículo, bota a cinta no saco do boi para ele ir pro rodeio, apertando as bolas do coitado, sabe assim? Meu, isso é ecológico? Será que Zero. você não pode ter uma escolha melhor do que essa? Do que contribuir com esse tipo de comportamento? Será que já não está na hora da gente fazer novas escolhas? Da gente buscar alguns caminhos diferentes? Bacana, Liana. É isso. A sua É proposta é essa muito a ideia válida. do projeto. É da gente começar a se juntar. Quem? As pessoas de bem. Porque quem não está nem aí, talvez com o tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a maioria das pessoas, a maioria das pessoas é de bem. A maioria das pessoas não é bandido. A maioria das pessoas é de bem. Elas só não sabem exatamente por onde começar, como. Elas estão, às vezes, esperando um start. É isso. Como fazer, Liana, para ajudar o seu projeto? Como você Bom, pode falar pra gente, ajudar? Porque a gente está milhões encaminhando de para o maneiras. finalmente, dar os recadinhos, mas a gente precisa saber como fazer para ajudar, colaborar com o Anjos do Planeta.
Bom, primeira coisa que eu quero muito é conhecer essas pessoas de bem que estão a fim de participar. Então, na nossa página tem o nosso contato, curtir ali, acompanhar as nossas ações, fazer os comentários, as sugestões. A internet, nos tempos de pandemia, é uma ferramenta preciosa que eu valorizo muito. Olha nós aqui. Eu aqui, você em outra cidade, a Lei em outra cidade, cada um na sua cidade, na sua casa, e todo mundo se Conexão. entendendo, se conectando. Isso é demais, cara, não é? Quando você para pensar, é demais. Eu agradeço toda a live, Liana, aqui, porque as pessoas que a Lê traz aqui, as pessoas que eu entrei em contato, e assim, é só gente desse nível, assim, do seu, de gente que quer mudar o mundo e está fazendo alguma coisa, e não está parado olhando a vida passar, né? Não, não tô E eu mesmo, conheci não. pessoas, incríveis aqui, gratidão eterna para a Alessandra pela oportunidade, né? E gratidão maior ainda por estar te Ale, conhecendo e poder um conversar beijo pra e você, trazer. Ale. Ali é treta, ali é treta demais. Então, assim, Agora tá ela aqui, a Thaísa brigando comigo aqui. Ah, mas os bichos não são nossos amigos mesmo? São, Isa, eles são nossos amigos. Eu achei engraçado. Foi uma quebra de estado, assim, muito grande. Eu tava muito concentrado, já tava entrando ali, né? Poxa, os bichos, coitados ali, vem ali e manda uma dessa. Eu achei engraçado, só isso. E eu então amo os bichos, os animais, e tá tudo certo. uma outra maneira das pessoas, assim, eu acredito muito no intercâmbio de talentos entre os seres humanos. Então, vamos supor, por exemplo, a pessoa não precisa gostar de pôr a mão na terra para ajudar o projeto Anjos do Planeta. Não. Se ela gostar, ela vai ser super bem-vinda, porque tem um monte de árvore para plantar, porque teu planeta inteiro tá careca. Então, a gente precisa, em todos os biomas, em todos os países, em todas as regiões climáticas, a gente precisa de gente. A casa é uma só. Só tem um planeta. Só um. Então, ou a gente arruma a nossa casa, ou a gente vai definhar com ela. E aí nessa, só que a gente pode se articular, certo? Como? Então, eu posso precisar, por exemplo, de uma pessoa para doar saco de lixo para minhas ações, para eu ir lá na beira do rio e tirar aquelas garrafas, bituca de cigarro, haste de cotonete, sacola plástica, papelão, latinha de refrigerante que o camarada jogou lá e achou que ia ficar ali 400 anos. Eu cheguei lá, Aí, mas eu vou. Então eu posso, por exemplo, precisar de uma pessoa que é dono de uma empresa que tem esse tipo de produto, que queira doar uma X cota por mês. Ou uma pessoa que entenda de internet, porque eu sou meio caipira, né? Para essas coisas. Você viu? Então, assim, eu gosto, acho a ferramenta incrível, mas não é minha profissão. Eu não tive treinamento profissional para isso. Eu estou aprendendo na prática, como todo mundo. Mas tem algumas coisas que, para ser mais visualizado, tem critério. Para ter maior engajamento, tem os critérios, né? Para você ter uma quantidade de likes, para você conseguir ter uma projeção maior, para as pessoas de bem conseguirem me conhecer, eu tenho que saber como eu posso me apresentar para essas pessoas, como elas podem me conhecer. E às vezes, fechado dentro de uma sala de exame, eu não consigo ter tempo para fazer isso. Eu posso precisar de pessoas que sejam dessa área para ajudar na divulgação. E isso vai ser precioso. E posso precisar, por exemplo, de pessoas que costuram para fazer bags de tecido para a pessoa parar de utilizar a sacola plástica, começar a utilizar a sacola de tecido. Posso precisar de pessoas que façam compostagem, que daí a gente consegue fazer drenar uma quantidade de lixo orgânico grande para um determinado, para formar composto orgânico, e aquele agricultor não comprar mais adubo químico caro. Ele usa adubo orgânico, restaurando os micróbios e restaurando o pH, restaurando
toda a integridade da funcionalidade do solo, aumentando a produtividade dele e alimentos com muito mais saúde, com menos química para nós. Não precisa escolher semente transgênica com X variação de Y do cromossoma, não sei o quê, para ser resistente à praga, não sei. Não, Isso dá não assunto para precisa uma outra mais. live, Leandro. Porque você vê que recentemente fizeram os nossos membros super inteligentes que nos regem decidiram aprovar alguns agrotóxicos aí, né? Novamente. Alguns, Né? Liberaram. Não, liberaram. Os quase que não podiam, liberaram quase está todos, né? tudo liberado. Daqui a pouco acaba as abelhas. Quem que vai polinizar as flores das colheitas? Deus? Você sabe aquele ciclo, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. A gente está bem nessa fase aqui, ó. Bem homens fracos fazendo tempos difíceis. E aí precisam aparecer homens fortes para pôr a casa de novo em ordem. Até que venham de novo os fracos e o ciclo vai indo, né? Então, acho que essa medida muito em breve vai ser derrubada, não se sustenta, não faz o menor sentido, né? Mas enfim, Mesmo que ela não não vamos nem seja, ver esse caminho porque é mesmo que ela assunto, é não muito seja, assunto. é porque existe muito dinheiro envolvido, muito interesse, muito lobby, muita coisa. Mesmo que isso não seja formalmente tirado do papel, se o agricultor perceber que ele tem uma outra escolha, que é mais em conta e que vai aumentar mais a produtividade, porque ele está com a enxada na mão. Ele vai saber se aquele solo está saudável ou se ele não está. E bate o Com olho, ele certeza. é que nem médico. A gente bate o olho, a gente já sabe aquela doença, o que que é. Então, é olho clínico. A hora que ele bate o olho, ele fala, nossa, não boto aquele negócio mais aqui, não. Entende? É Maravilha. escolha, é Lia, escolha. Escolha. Mas para isso ele tem... Ah. conclua o raciocínio, que eu já vou te dar uma notícia. Então, a gente tem que começar a colocar no consciente essa coisa do vou procurar novas escolhas melhores. Nem sempre aquilo que a gente aprendeu nos últimos 30, 40, 50 anos é o melhor para a humanidade. Se isso fosse, o mundo seria maravilhoso. Ele está maravilhoso para você? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Mas em muitos aspectos ele não pode melhorar? Pode, não pode? Depende do Ah, quê? não. De O novas mundo escolhas. o mundo do jeito que tá ao contrário, Liana. Não tem nada de óbvio que tem maravilhas incríveis. O nosso mundo ele é perfeito do jeito que é, mas estão estragando, né? Então assim, acho que na verdade nesse sentido assim que o mundo pode melhorar e ser promovido uma cura, né? Mas Aquela escolha que estraga ser trocada por uma escolha que vai reconstruir, que vai regenerar, que vai voltar ao equilíbrio, coisas que você achava que jamais teriam capacidade de se curar novamente. É medicina isso. Como que você cura uma pessoa que está doente? Primeiro, restabelecendo o básico. O que um ser humano precisa? O básico, né? Para você dar dignidade para a pessoa. e se Água, você não precisar, desculpa, é é, uma conversa boa, de água. água, comida, abrigo e coberta. E atenção. O resto, o remédio nem entrou nessa lista, percebe? Porque a hora que o ser humano ele resgata a própria dignidade dele, a natureza sabe o caminho que ela tem que fazer. Eu vou bater nessa tecla até eu morrer. É só você ajudar. Ah, tá desidratado, beleza. Pega uma aveia, põe um soro, instala ali. Dali a pouco já começa a sair a lágrima, a água na boca, vai voltando, né? Na mucosa, as coisas, consegue engolir, beleza, tal, pá. E assim vai.
O remédio, ele entra numa outra possibilidade, numa outra fase. Mas, se a pessoa chega, vamos, por exemplo, em insuficiência respiratória, o que você precisa dar para ela? Oxigênio. Então, Agora, assim, se a pessoa não quiser ter insuficiência respiratória, vai na causa. Resolve a pois é, causa, né? pois é. Agora, vamos supor, se ela está em insuficiência respiratória porque ela escolheu fumar 2 maços de cigarros por dia pelos últimos 50 anos, o que eu consigo fazer por ela como médico é tentar recrutar aqueles 10, 15% dos alvéolos dele inteiros que ainda lhe sobram para tentar dar conta de 100% da função respiratória dele, porque ele não teve respeito com ele durante muito tempo. Ele judiou Escolha, dele durante muito tempo. escolha causa e efeito, consequência. Né? Não precisa, É o se a mesmo gente princípio. consegue. Perfeito, perfeitamente. Eu costumo falar que eu estou deixando de ser médico de gente para me tornar médico da natureza. Então, a minha intenção é recuperar a natureza do mesmo jeito como eu aprendi a fazer com a pessoa lá no leito do hospital. Só que o que a gente Maravilha. precisa primeiro? A gente precisa cuidar da água. Porque a água é o sangue, o rio é a veia da vida da natureza na Terra. Se a água estiver suja, estiver poluída, cheia de lixo, é como se o seu sangue tivesse cheio de gordura, cheio de químico e cheio de grão de areia. Pensa grão de areia no seu sangue? É a latinha de refrigerante no rio. O É que isso vai mesmo. acontecer com o teu rim na hora que chegar aquele sangue para passar lá? Ele vai encravar numa veia, aquela veia, ó, foi embora. Não filtra mais. Vai virar cicatriz. A mesma coisa está acontecendo com os rios. A mesma coisa. Os rios pequenos, os rios maiores, a mesma coisa. Então a gente precisa começar a encontrar uma outra conexão, primeiro para deixar de poluir e segundo para ajudar a regenerar. E eu preciso de muita gente. Quanto mais gente, melhor. E não me importa a profissão, não me importa o gênero, não me importa o país, não me importa a nacionalidade, não me importa nada. Todos são bem-vindos. Maravilha. Liana, a gente já está encaminhando finalmente. Não sei se você sabe, mas já passamos de 1 hora. Tamanha a importância do papo, como a gente está aqui, está fluindo, tô deixando. Deixa eu lá eu tô até me controlando, porque as coisas que você fala, assim, merecia ser um pouquinho mais explorada, assim, porque é familiar algumas coisas para os meus ouvidos já, então quando você traz questão de valor, respeito e missão, isso é a base, isso é o que é a base e o combustível, né, para o projeto ir para frente e para ele frutificar. Então é isso que vai acontecer. O seu projeto ele já tá, já tem seu formato, já tem suas ideias e agora daqui para frente, amigo, Falta pro alto e gente de avante. bem. Quer entrar? Falta gente. Tamo Bora lá. junto, já estamos. Tamo Vem. junto. Nós do bem, antes do planeta, estamos Eu na mesma tenho, eu pegada. tenho, sabe, Cristiano, eu tenho um lema que é uma coisa que eu, é um quase um, como é que chama aquele negócio que o pessoal fala? É quase um, ai meu Deus, que o Quase um viral. que o pessoal fica rezando baixinho assim, é quase um Mantra. mantra. Era essa a palavra. É quase um mantra. Todo Eu faço metro os quadrado negocinhos. é meu mantra. É Todo esse metro, negocinho que você fala, né? exatamente. Todo metro quadrado importa e todo ser humano importa. Todos. Não me Perfeito. importa aonde é, que bioma que é, que país que é, que pessoa que é. Não importa, não importa. Todos são bem-vindos, porque nós somos todos filhos desse mesmo planeta aqui, ó. Aqui é nossa casa, não existe jogar fora. É uma casa só que a gente tem. A gente tem que cuidar dela com o nosso melhor sentimento. Qual que é o nosso melhor sentimento?
O amor. Tadadã. Como que a Boa. gente vai ser cruel e achar que a gente vai ter sucesso? Se a gente trata a nossa casa e a gente com crueldade, com indiferença, não dá, entende? Então a gente precisa fazer essa reconexão, esse realinhamento. É o amor por tudo, o amor por todos, o amor por si. É a si mesmo, depois o próximo, depois o todo. Até a hora que ficar tudo simultâneo. Eu, você, tudo. Aí isso vai Maravilha, virar gente. um Vamos. estado de espírito, entende? É um A gente vai, estado de a gente vai espírito. conversar. Vai conversar mais sobre isso, porque eu só tô acelerando, você me perdoa, porque agora tenho compromisso com a minha pequena ali, né? Tá? E aí Tudo bem, a gente com já vai prazer. caminhar para o finalmente? Não, mas calma.